Oi pessoal, muito boa noite. Estou aqui já ao vivo aqui, estamos em Jaraguá do Sul. Estou aqui com o Nonato. Nonato vai aparecer aqui no YouTube, ó. E aqui tá Nonato, já dá um oi aqui, ó, no Instagram. Oi pessoal. Estamos aqui em duas mídias, viu pessoal? Então, para atender a todas as pessoas, então a gente está aqui em duas mídias. Então, por isso é que a gente às vezes tá olhando para um local e está olhando para outro. Então, a gente gostaria de agradecer a atenção de vocês, de ter atendido ao nosso chamado, né? Para estarmos juntos aqui na próxima meia hora, onde a gente vai estar falando um assunto extremamente importante para o resultado, né, para a sustentabilidade do negócio de transportes, que é exatamente a gestão de custos. Na verdade, o negócio de transportes, isso não é para a sustentabilidade do negócio de transportes, não, né? Isso é para qualquer negócio. A gestão de custos é importante para qualquer negócio, inclusive para as nossas finanças pessoais, né? Então, a gente escuta muito meme, né, até nas redes sociais, de que custo é igual unha, tem que ser cortado sempre. Qual é a outra que tu tinha falado? Tu me falou aí, não sei se tu lembra, tu me falou ontem ou foi anteontem que tu também fez uma metáfora com custo. É igual moto. Moto já nasceu para cair, é isso? Já nasceu para subir, você tem que estar em cima toda hora, senão... Ah, tá certo. Moto já nasceu para subir. Gestão de custos, né? Gestão de custos é igual moto, né? Se você não está em cima toda hora, cai. É isso aí. E eu queria dar boa noite a todo mundo que está aí, né? Joyce, uma honra, viu, Joyce? Joyce, uma das diretoras da Transjordano. Olha, a minha sogra está dizendo que a minha filha e o meu filho estão me assistindo. Então, Lili e Flavinho, beijo, viu, para vocês. Papai chega amanhã à noite. Estou aqui com o tio Nonato, com o tio Enes e o tio Paulo. Tá bom? Anderson, lá do Irmãos Grau, boa noite. Quem mais está aí? Fátima, Adriano Vieira. E tem um monte de gente aí. Robert, da Transportadora Nova Era. Show de bola. Moacir, da Boni, Rio Grande do Sul. Que honra, viu? Que honra ter os amigos do Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, Joyce? Muito bem. Como eu não quero me alongar muito, né? Por conta da hora, sei que todos vocês estão investindo bastante o tempo de vocês para estar aqui conosco. A gente vai direto ao ponto. Então, eu estou aqui com o Nonato e nós nos reunimos as nossas competências para estar oferecendo ao mercado. Ô Cris, tá bom, boa noite. Então a gente se reuniu para trazer para o mercado soluções voltadas também para a área de custo de transporte, coisas que funcionam na prática. Isso. Nós dois temos uma origem na área de transportes, fomos buscar na academia, né, na universidade, nas pós, e agora também contribuindo com os jovens, né, os jovens executivos que estão entrando no mercado de transporte como professor. Tanto o Nonato quanto eu somos professores de pós-graduação. E a gente pôde, então, aprender na prática. A gente aprendeu na prática. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Então, nós aprendemos na prática, fomos para a faculdade, conhecemos mais modelos, né? Retornamos para... Isso tudo simultaneamente. Retornamos para o mercado, testando esses modelos e, claro, customizando. Porque a gente sabe que os maiores autores tradicionais de administração, de gestão, eles muitas vezes estão fora do Brasil. Apesar daqui a gente ter grandes consultores, grandes autores, né, como o pessoal da Falcone e tal, nós precisamos adaptar muitas vezes os modelos de gestão existentes que trazem uma realidade bem diferente do nosso país. Exatamente. Né? Então, nós, para montar esse novo modelo de projeto de gestão de custos para o mercado, a gente começou a estudar, sempre a gente faz isso, a gente estudou o que é que a gente viu
nesses quase 30 anos somados eu e o Nonato de experiência em transportes, nós temos praticamente 30 anos de experiência. Então o que é que a gente viu no Brasil e no mundo que dá certo? Nós não queremos inventar a roda. A gente vê o que é que dá certo e aquilo que dá certo, principalmente o Nonato, que continua como executivo em tempo parcial de empresas de transportes, o que é que ele aplica na empresa dele e eu na Consult com os meus clientes e que está dando certo. É isso que a gente juntou, esses expertise, catalogou todos esses benchmarks e estamos trazendo para o mercado agora. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês. Então a gente quer falar com vocês basicamente sobre os 3 fatores críticos de sucesso para a gestão de custos de uma empresa de transportes. E o primeiro deles, Nonato, é uma coisa que não é tão técnica. Ele é mais de mentalidade, que é exatamente ter consciência de que o custo é fundamental para o resultado da empresa, para a formação do preço do frete e também entender que por melhor que você seja, partindo do princípio que os processos, os procedimentos e as pessoas são falíveis, a sua gestão de custo, ela provavelmente é vulnerável. Provavelmente não, certamente ela é vulnerável. E para isso, você precisa estar revisitando esses processos periodicamente. Nonato, com a sua experiência, eu queria fazer meio que uma entrevista aqui. Mas não vou ser nem o Jô Soares, nem Faustão, que não deixa o cara falar, né? É complicado. Mas, Nonato, você que está no mercado, você que é literalmente disputado aí, quase que a tapa, né, por grandes embarcadores e grandes transportadores para gerir essas áreas de transporte deles. Você já viu algum caso de caras que pagaram um preço muito alto pela arrogância de achar que não precisavam evoluir, por exemplo, em custo ou em qualquer outra coisa relacionada à gestão? O que acontece é que, como o Flávio falou, a consciência da necessidade de entender alguma coisa a respeito disso é o que às vezes falta na pessoa, né? Você tem pessoas, inclusive pessoas que não são arrogantes, né, no seu comportamento, mas que não têm consciência da necessidade de se avaliar custo, não tem consciência da importância disso, certo? E como ele falou, é o primeiro passo. Não se fala do segundo e do terceiro passo, né? Sem falar nesse primeiro passo. É uma coisa essencial, né? Quando a gente começa a trabalhar sobre isso, que a pessoa entenda que ela precisa se pesar. É igual a pessoa que quer emagrecer e não sabe o seu peso, né? A pessoa não tem como se conscientizar se ela não entender que existe um indicador ou alguns indicadores que ela precisa superar, né? Então, se a pessoa tem problemas de saúde e ela quer melhorar a saúde dela, enquanto ela não se conscientizar que ela tem que ir no médico, ela não vai resolver o problema dela. Então, o primeiro fator, que é essa mentalidade, essa consciência de entender, eu tenho custo, porque eu não tenho como operar sem isso, né? E eu preciso conhecer ele. Porque se eu quiser pensar em reduzir, esse é o segundo passo, né? É conhecer o custo, saber como é, saber onde é que estão, saber se eu controlo isso, se eu realmente lanço tudo isso, se eu tenho um sistema ou não tenho um sistema. Eu já vi empresas, claro, de menor porte, controlar tudo em planilha, mas estava tudo controlado. Ela conhecia, né? E já vi empresas de grande porte, com ERPs maravilhosos, sem ter o seu custo na ponta da língua, na ponta do lápis. Então não adianta, certo? Então esse segundo passo, que é o passo de medir, certo? É um passo que a gente precisa, para chegar nele, precisa ter a consciência de que é importante medir, de que é importante conhecer, certo? Depois que você sabe dessa importância, e aí você parte para medir. E é normalmente onde entram os
os especialistas técnicos, os transportadores, os donos de transportadora, os donos de embarcação, né, de indústrias, eles contratam uma pessoa técnica quando ele tem consciência de que ele precisa medir e gerenciar custo. E aí ele chama uma pessoa para poder dizer, olha, eu preciso conhecer e eu preciso saber em que patamar eu estou. É normalmente onde essas pessoas entram. Bacana. Pessoal, vocês viram aí então toda essa explicação do Nonato, passando pelo primeiro grande fator crítico de sucesso, que é a questão da consciência, né? E até a gente usa muito no desenvolvimento humano a palavra humildade, né? Porque a gente às vezes confunde humildade com pobreza, a gente confunde humildade com educação baixa, né? A gente confunde humildade com subserviência. Não é. Humildade é exatamente aquela pessoa que tem a capacidade, a crença de que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Ela está sempre buscando aprender, sempre está buscando conhecer mais, se aproximar de pessoas que possam contribuir com ela ou com a sua empresa. Então esse é aquele primeiro passo. Depois o Nonato falou já do segundo passo. O segundo passo é realmente conhecer o tamanho do problema. Então, se nós sabemos que nada é tão bom que não possa ser melhorado, é óbvio que todos nós, nas nossas empresas, nas nossas finanças pessoais, temos custos que a gente ou não conhece ou não monitora, né? Por N motivos. Muitas vezes porque a gente não tem o modelo, outras vezes porque a gente não sabe do conceito, outras vezes porque simplesmente a gente não quer enxergar. E por que a gente não quer enxergar? Porque às vezes é duro demais, quer seja medir e acompanhar, quer seja porque nós vamos ter que tomar uma providência. É como o Nonato falou da questão do subir na balança. Então, e aí eu falo já com uma certa propriedade que estou acima do peso. Quantas vezes eu tive medo de subir na balança, mas por quê? Eu tinha medo de subir na balança porque a balança ia me confrontar. A balança ia mostrar que eu tinha que tomar uma providência imediata. E tomar essa providência imediata quer dizer o quê? Quer dizer mudar o meu estilo de vida. E por N motivos eu não queria mudar o meu estilo de vida, né? E agora, o que ajuda muito a gente a mudar o nosso estilo de vida e a mudar o nosso estilo de gestão é exatamente conhecer no detalhe os números. Conhecer no detalhe os números. E aí, Nonato, a gente tem visto que em cada empresa que a gente vai, a gente encontra muita oportunidade de melhoria de custo. Algumas a própria empresa sabe, e outras ela fica até surpreso, né? E é engraçado que a gente vê casos de empresas que têm um nível de gestão de custos bastante forte. Exatamente. Mas que nós conseguimos avaliar e ver que 1 centavo de melhoria, mesmo eles que já estavam muito bem, ia trazer um efeito espetacular na economia da empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Pessoal, 1 centavo. 1 centavo é muito ou é pouco? O que é que vocês acham aí? Escrevam aí no comentário. 1 centavo é muito ou é pouco? Né? Se a gente for falar monetariamente, 1 centavo de real é muito ou é pouco? Tá? Provavelmente todos vão dizer que é muito pouco, né? Que é muito pouco. Porém, né? É muito, né? O Anderson aí da Grau, Transportes Grau lá de Chapecó tá dizendo que é muito, né? O Patrick também. O pessoal de transportes, né? Sabe que pode ser muito, né? Isso é aquela resposta clássica, né? Depende, né? Depende. Se for para dar desconto, né? Num picolé, numa comida ou num carro, é insignificante. Agora, 1 centavo de redução, como nós já pegamos em empresa, Nonato. Por exemplo, no preço de um diesel de uma frota. E aí?
quase 200 mil por ano, né? Uma frota de 300 caminhões, 309 eixos, em média, quase 200 mil por ano. Pois é. Então a gente já viu frotas de 309 eixos que, trabalhando e reduzindo 1 centavo no preço do diesel, com negociações simples, se conseguiu 200 mil reais de economia por ano. 200 mil reais de economia por ano, pessoal. Agora, vocês imaginem isso em grandes frotistas que têm 500, 1.500 caminhões. Ou 3 centavos, como é possível, né? Ou 3 centavos, que é possível. Centavos. Exatamente. A gente pegou 1 centavo exatamente para exemplificar que, mesmo que você tenha uma excelente gestão, você tenha uma área de compras atuante, ativa, né? Mas, pô, 1 centavo, isso, normalmente você consegue negociar, às vezes até trocando o comprador. Exatamente. Porque é o seguinte, pessoal, muitas vezes esses limites, eles estão aqui, ó, na nossa cabeça, né? Tem um termostato aqui na nossa cabeça, como um termostato de um ar-condicionado, que quando a gente acredita que já está bem, a gente desliga. Então, se o cara entra, você contrata um comprador para a sua empresa, transportes, e o cara vem e faz negociações e reduz em 5 centavos o preço do diesel, automaticamente, se ele não for um cara de alta performance aí na mente, ele vai dizer, porra, vim, fiz meu trabalho e tal, e aí ele faz o quê? Desliga o termostato, né? Ar-condicionado, você botou em 20 graus, quando ele chegar em 20 ele desliga, fica só no ventilador. Depois que ele vai para 21, aí ele liga de novo, mas ele não vai a 19, ele não vai a 19. Então, se você não estimular a sua equipe, se você não tiver como diretor, como gerente ou como proprietário da empresa, incentivando a sua equipe de que custo é algo intrínseco à rotina de gestão da empresa, você vai chegar em patamares e não vai melhorar. E se o seu concorrente do lado está fazendo o dever de casa, ele vai ter um custo menor que o teu, vai ter uma margem melhor que a tua e, teoricamente, ele vai ter um negócio sustentável a longo prazo melhor do que o seu. Então esse é um ponto muito interessante. Agora eu queria que, Nonato, você falasse para mim, me fala um outro exemplo ainda sobre diesel, agora não de compra, a gente deu um exemplo de compra. Me fala um exemplo que você já viu ou já calculou, agora falando de redução de média. Aumento de média, na verdade, né? Redução do consumo de diesel. E existem N maneiras de fazer isso aí, né? Nós temos várias estratégias que a gente faz dentro da nossa consultoria. Mas me fala aí, vamos falar não da estratégia, mas vamos falar em si do quanto representa esse aumento, né, quando a gente conversa da performance. Quando a gente conversa com o motorista, né, sobre média, isso sempre entra uma polêmica em relação a isso. A pergunta que eu faço para o motorista é se você conseguiria reduzir 1% do seu consumo, né? Durante 1% do tempo que você dirige, né? Você conseguiria ficar com o consumo zero? Basta ele engatar e deixar o carro engatado que sem pé no acelerador o consumo já é zero. Se você fizer isso 1% durante a sua condição, você consegue fazer isso? O cara, 1% eu consigo, né? Pô, se você fizer isso em 1%, você vai dar mais do que 0,01 de média a mais, né? Num carro que faz 1% representa 0,02 de média a mais. Mas vamos botar aí 1% num rodotrem, não vamos nem colocar o número exato, vamos botar como se ele melhorasse de 0,01. Ou seja, ele faz uma média de 1,7 e ele vai fazer uma média de 1,71, certo? Então, se todos os 300 motoristas daquela transportadora conseguissem sair de 1,70 para 1,71, e quem tem caminhão sabe que isso é um número baixo, né? Consegue chegar em mais do que isso. Mas se todo mundo conseguir sair de 1,70 para 1,71, são 300 mil de redução por ano ao diesel de hoje, né? Se o diesel aumentar, isso aumenta na mesma proporção. Então, show. Se você tem 3 vezes essa frota, ou
ao invés de melhorar 0,01, não estou dizendo que é 0,01, então, é 0,01. Se você melhorar 0,03, é 1 milhão no ano. Então você está dizendo o seguinte, que na verdade, se o cara conseguir andar, né, se o plantel lá, né, a equipe de motoristas da transportadora, todos eles se comprometessem a rodar 10 metros a mais, 10 metros 100, a mais. 100 metros, né? Não, 100? É 1,7. Dá 100 metros 100 metros, 100 metros. Tudo bem. 100 metros não, acho que é 10. Bem, se ele se comprometer a andar um pouquinho a mais com 1 litro de diesel, no final você tem 300 mil reais por ano. Exatamente. De redução de custo, pessoal. Agora você imagina o que é que você, transportador, pode fazer com 300 mil reais a mais na sua conta. Você pode muito bem, né, partindo do princípio que são 300 motoristas, você pode muito bem comprar um carro, por exemplo, popular, de 40 mil reais ou menos, 35 mil reais, botar 265 mil reais no bolso e sortear entre os 300 motoristas um carro zero. Isso. Você pode também, se quiser premiar todos, né, você pode premiar os caras com um bônus legal para uma ceia de Natal muito massa. Exatamente. Né? E tem muitas coisas, né? Eu não vou ensinar aqui vocês a como gastar o dinheiro que vocês vão reduzir. Vocês podem, por exemplo, fazer uma senhora festa de Natal, um churrascão para a galera. Então existem muitas maneiras da gente incentivar o time. Então, o segundo fator crítico de sucesso é exatamente esse. É você ter uma metodologia de trabalho para uma redução permanente do custo. E ontem a gente falava, e também gostei muito daquela frase que você falou ontem, a gente discutindo, né, o que é que a gente vinha falar com vocês, e o Nonato falou uma frase muito interessante, que é exatamente uma frase que faz com que a gente entre no terceiro grande fator crítico de sucesso. Então, como a frase é sua, eu quero que você que fale, né? Então, Nonato, qual o terceiro fator crítico de sucesso para a gente ter uma boa gestão de custos operacionais numa empresa de transportes? Bom, o terceiro fator, ele é o primeiro do próximo passo. O próximo passo para a gestão de custos é transformar isso numa cultura. Então, o terceiro fator crítico de sucesso é você ter uma consciência de enfrentamento contínuo de custos, não é? Muitas vezes tem muita gente aí que é transportador, entrega EPI para o motorista ou uniforme. Se a pessoa tiver a consciência de que 6 meses de um uniforme, né, pode ser 7, e que aquilo ali vai dar 1,50 de redução, R$2. Perfeito. E se a pessoa fizer, certo? Ela calcula o custo ali, ela não se importa se é R$2, se é R$1, se é R$3, ela está toda hora pensando em enfrentar custo. Isso aí passa a virar, né? É o primeiro passo para se virar uma cultura voltada para custo. Então o pessoal fala muito de empresas multinacionais que tem isso, né? Empresas que são reconhecidas por corte de custo, mas o que tem nessas empresas e que ainda faltam muitas é uma cultura voltada para a gestão de custo. Porque nós não estamos falando em cultura, nós estamos falando em fator crítico de sucesso, né? Para que a pessoa possa pular para o próximo estágio, ela precisa chegar nesse terceiro aqui, que é uma metodologia de enfrentamento contínuo dos gastos. Você pode falar melhor, né, sobre quais são os passos para essa metodologia? Legal. Então, eu achei sensacional a forma com que o Nonato definiu isso aí, né? Primeiro, eu gostei quando ele usa o termo enfrentamento. Por quê? Por que enfrentar? Porque não é fácil, né? Não é conviver, não é abordar, é enfrentar, porque não é fácil, né? Para que a gente tenha nível de serviço no transporte, para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha bons recursos, a gente tem que investir dinheiro.
E isso se torna um custo. É um investimento, mas é um custo. É um custo bom, mas é um custo. Então, quando eu tenho que ir lá cortar custo, sempre nos remete ao medo de reduzir também, na mesma proporção, nosso nível de serviço. Reduzir na mesma proporção a segurança da nossa operação de transportes. Reduzir pessoal. Reduzir pessoas que a gente gosta, que a gente aprende a amar, que a gente aprende a ter consideração. Mas a questão toda que nós temos que pensar é que, para que eu sustente a minha empresa a longo prazo, para que eu cresça e dê mais empregos, gere mais renda, gere mais oportunidade, coloque os talentos que Deus nos deu a serviço da sociedade, eu preciso ter uma empresa saudável. Para eu ter uma empresa saudável, eu tenho que entender que eu tenho que gerenciar bem os meus custos. E para isso, nós podemos falar assim, a gente fala de 4 palavras que são, digamos assim, mandatórias nesse enfrentamento contínuo de custo. Então, enfrentamento por quê? Porque não é fácil, e contínuo, meu amigo, porque não acaba mais. Uma vez implantada essa filosofia, essa cultura, tá certo? Isso tem que ser, você tem que entender que isso é como escovar os dentes todo dia de manhã, tá? O seu dia não começa antes de você escovar os dentes. Então você escova os dentes, senão não começa o dia. Então você não pode dizer que o seu dia começou na sua empresa de transportes se você não recebeu o seu relatório atualizado dos seus custos que aconteceram no dia anterior, ou que você não deu uma olhada no seu BI lá de custos, tá? Então, do mesmo jeito que você normalmente olha para a programação da sua frota, para a logística da sua frota, você tem que olhar para a área de custos, porque não adianta uma empresa ser altamente produtiva se ela tem um custo alto. Ela não vai conseguir ser lucrativa a longo prazo. Então as 4 palavras são, primeiro, disciplina, que está diretamente ligada a isso que o Nonato falou, do enfrentamento. É eu ter a disciplina de seguir os rituais de gestão relacionados a custos, meus comitês de custos, tá? Ter essa disciplina de como dono, diretor, CEO, gerente de área, tá reavaliando meus custos periodicamente. 2, detalhamento. O custo ele tem que ser minucioso, porque existe uma diferença entre informação e dados, tá? Você precisa saber o que é que aquele custo traz de efeito para a sua formação de preço de frete, para o seu frete. O que é que esse custo traz? O quanto ele impacta no seu frete? Lembra? Nonato acabou de dar 2 exemplos aqui. Uma de redução de 1 centavo na compra do diesel e outra na melhoria de 0,01 km por litro. Um deu 200 mil reais de redução de economia por ano, o outro deu 300 mil reais. Então, muitas vezes, uma empresa, né, Nonato, que trabalha no diesel na 4ª casa, não é isso que você falou? Na 3ª casa decimal, só o fato de você trabalhar na 3ª casa decimal, você já consegue, em uma frota maior, reduções expressivas nessa mesma casa. Se a gente falou que é 0,01, então isso é exatamente, se você tiver 0,009, já é perto de 0,01. Isso mesmo. E se deu 300 mil, digamos que só o 9 que está arredondado lá na 3ª casa, vai ter 10% a menos, vai ser 270 mil. Então, vocês estão vendo por que é que as empresas multinacionais, que têm inclusive postos de combustíveis, revendas, distribuição, todo posto de combustível ele tem até a 3ª casa decimal. E para vocês pode parecer bobagem. O preço da gasolina está lá, 4,299. Para você pode ser bobagem, mas para o dono do posto não é. O cara que vende 300 mil litros de gasolina, ele sabe o quanto aquilo representa no final do ano. Disciplina 1, detalhamento 2. Terceiro, acompanhamento. É esse follow-up que está diretamente associado à disciplina. A disciplina é o comportamento, é o ato, é a questão do comportamento, né? Da atitude. E o acompanhamento é exatamente o ritual de gestão, de estar revisitando todos esses processos periodicamente.
E o último, pessoal, é essa determinação. É você... Não vou falar não, vou deixar para o Nonato, que eu acho que é um cara determinado e sei que o Nonato já fez muitas coisas na carreira dele como gestor de transportes que talvez até o coração dele não quisesse que ele fizesse, mas por determinação e por fazer o que tem que ser feito, ele fez. Nonato, me fala um exemplo aí de que você teve que agir com determinação, porque se não fosse com determinação, você deixaria de lado. Ixi, cara, essa nem foi ensaiada, né? É verdade. Pensa aí, mas tem muitas, não, você é um cara determinado. Mas só para o pessoal entender o que é isso, né? É você cortar quando chega na carne, né? Você tem que cortar, rapaz, eu nunca trabalhei assim, como é que eu vou fazer agora? Né? Mas eu nunca trabalhei com essa marca de pneu, vai dar problema, né? Eu não sei se vai dar certo, eu sempre usei esse pneu e agora eu já consegui chegar no máximo que eu podia do custo desse pneu, mas agora eu quero que eu troque o pneu, que eu mude, e aí tem que ser muito determinado para poder ir atrás e buscar. Você tem um quadro de motorista, agora você vai ter que trabalhar com menos gente, né? Você vai ter que passar aqui a controlar melhor as férias aqui. Não, você não vai conseguir dar 30 dias de férias para todo mundo, você vai ter que negociar com o motorista. Então como é que você vai fazer isso se você não tiver determinação? Né? Se você realmente não tiver focado que você precisa fazer aquilo ali porque dá certo. O ponto de quebrar paradigma entra muito nessa determinação. É comum você ver muita gente usando um tipo de frota e usa aquele tipo de caminhão há 30 anos, 40, 50 anos. Não, mas meu pai comprou Scania, meu avô comprou Scania, eu vou deixar de comprar Scania? Não pode ser. Eles cresceram a vida toda com Scania, por que eu vou deixar de comprar Scania, né? E aí, então, até aquela música da Gabriela, eu nasci assim, não sei o que, eu sou sempre assim, né? A música da Gabriela que fala isso. É porque tem uma necessidade de quebrar paradigma muito grande. Né? Não dá simplesmente para achar que porque deu certo, vai continuar dando certo. E sim, pode até dar certo, mas pode ser melhor ainda. A questão é essa, é como ter a mentalidade de que mesmo dando certo, você ainda pode ser melhor. É verdade, a minha esposa, viu, fazendo as analogias com comida, né? Tu falou de peso, né? A minha esposa sempre dizia para mim, rapaz, vamos nos restaurantes, experimente outras coisas, você é o tempo todo pedindo parmegiana, só pede parmegiana, né? Então assim, você precisa, como o Nonato falou, claro que com responsabilidade, se permitir o novo, se permita conhecer novos modelos de gestão, se permita estar presente em grandes eventos, você, proprietário, CEO de empresa, cargos de supervisão, de gerência, vá na Fenatran, veja novas tecnologias. Saiu um caminhão aí excelente, tem sido excelente, quem compra diz que é excelente, o DAF é um bom caminhão, né? E outra coisa, nós não estamos aqui pregando que você tem que ser irresponsável e mudar aquilo que deu certo a vida toda. Mas por que não testar? Por que não negociar com a concessionária para colocar um caminhão em teste? Isso. Tá certo? Não existe nenhuma marca hoje de caminhão que possa garantir que o caminhão dele é melhor em todos os indicadores, em todos os tipos de operação. Muitas vezes o Scania ele é melhor para performance em estradas pesadas, principalmente por conta do freio motor dele que é excelente. Outras vezes o Volks e até o Ford Cargo ele é muito bom para operações de rota, de curta distância. É um carro que tem um investimento menor, é um carro que muitas vezes você precisa trocar com uma frequência maior. Então, mesmo ele tendo uma depreciação maior, um poder de revenda menor, mas você quando compra barato, meu amigo, você já começa ganhando de 1-0 o jogo. Né? Como é que você vai, se você vai comprar um carro e sabe que só vai ficar 1 ano com um carro seu zero, se você compra um carro que tem um valor alto, você vai perder muito, porque é 20%, 30% em cima de um valor alto. Isso. Né? Então tem N estratégias que você pode fazer para poder aplicar essa metodologia de enfrentamento contínuo de custo. E o que a gente queria para finalizar com vocês, agora eu vou tentar botar eu e o Nonato aqui nesse quadro aqui, né? Chegar mais perto. Ou mais longe, sei lá. Então o que a gente queria também dizer para vocês, deixar para vocês o nosso agradecimento por vocês terem estado com a gente aqui
nesses 34 minutos que a gente está junto. A nossa ideia é fazer outras lives como essa que nós fizemos agora, para poder passar um pouco mais de conteúdo. Agradecer também para os nossos clientes que estão nos assistindo aí. Então nós temos o pessoal, né, da RG, nós temos o pessoal da TNE, na Nova Era, nós temos o pessoal da Porto Ferreira, né? Sei lá, tem muita gente aí, eu acho que eu não devia nem ter entrado nessa linha, viu? Tem o pessoal da Agricopel que está aqui com a gente. Nós estamos aqui na Agricopel, uma grande empresa, sensacional, um padrão de gestão de custos impecável, mas sempre tem espaço para melhoria. Então eu queria deixar, Nonato, um agradecimento especial para o pessoal da Agricopel pelo nível de consciência e profissionalismo deles, sabendo que eles têm um padrão de gestão de custos excelente. Isso. E os caras ainda chamarem a gente aqui para adotando essa máxima lá do Peter Drucker, né, que nada é tão bom que não possa ser melhorado. A questão é que quanto mais você conhece e imerge nesse campo de gestão de custo, mais você vê que tem coisa para melhorar, né? Então o case deles prova exatamente isso. É que quando ele tenta chegar ali no terceiro nível, no terceiro passo, ele percebe que em muitas coisas ainda tem que voltar para o primeiro. Bacana. Então, isso aí só sabe quem chega lá, né? Quem chega no terceiro passo é que vai saber que vai ter que voltar para o primeiro em muitas coisas. E vê se vocês me ajudem aí, quem foi que falou, foi, sei lá, um filósofo desse, né? Às vezes foi Aristóteles, sei lá quem foi desses filósofos, eu acabei de me esquecer, mas ele dizia isso, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei, né? Eu sei que nada sei. Na verdade a frase é essa, né? Eu sei que nada sei. Então esse é o pensamento dos nobres, dos humildes, dos inteligentes, né? Então um abraço também aí pessoal da Transpedrosa. Jennifer, isso, DAF é um carro muito bom, um carro resistente. Legal, quem mais? Quem mais dá um oi aí, pra gente dar um oi de despedida? Que nós vamos descansar, que amanhã 6h30 da manhã nós estaremos aqui ainda em Jaraguá, fazendo um treinamento sensacional de redução de custo para redução de consumo de diesel para motoristas. Então nós que somos técnicos, né? Quintanilha, oi Kelly, boa noite. Então nós vamos estar aqui, Antônio lá da Lima, né? Recife. Valeu Anderson, Transportes Grau, Lima Transportes, Wanderson. É isso aí. Então nós que não somos motoristas, mas temos um modelo de gestão, vamos estar dando a nossa contribuição para os nossos colegas motoristas e pedindo a ele, vem cá, você é capaz de melhorar 1% a sua média? Se os 50 caras que estarão aqui conosco amanhã se comprometerem, nós vamos trazer já 50 mil por ano. 50 mil por ano de redução para o nosso cliente aqui, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, viu? Deus abençoe. E sigam, continuem nos seguindo aqui nas nossas redes sociais, que vem ainda muita coisa legal. Obrigado aí pelos votos de sucesso. E queria pedir um último favor para vocês. Se vocês pudessem apertar nesse aviãozinho aí que tem embaixo, né? Rapaz, Márcio Ribeiro, grande abraço, viu, Marcião? Marcião, diretor da transportadora Veronese, consultor, amigo nosso também. Então, se você puder pegar esse aviãozinho aí e mandar para todos os amigos de vocês que têm um negócio, isso que a gente falou aqui vale para qualquer tipo de negócio. Valeu, obrigado, dupla de sucesso. Recebemos, viu, elogio. Então você manda esse aviãozinho para todos os seus amigos aí do Instagram que estão envolvidos com transportes. Manda para sua equipe, pessoal. Olha só, treinamento de graça. A gente cobra 10, 15 mil para fazer um treinamento desse. Vocês estão recebendo esse negócio de graça. Manda um aviãozinho, compartilha com a equipe de vocês toda. E se vocês precisarem de qualquer coisa, estamos à disposição. Manda uma mensagem que a gente tenta responder dentro do que for possível aí, quando a gente estiver nos aeroportos da vida aí. É isso aí. Tá legal? Abraço, valeu pessoal. Tchau. Um abraço, galera. Um abraço, valeu. Esse aqui deu alguém.